Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+, o humano no espectro do protagon, do grego, aquele que não esmorece diante das adversidades, sendo protagonista da vida, do tempo e das coisas. E como sempre, um convidado, uma convidada muito especial. Eu tenho certeza, gente, que vocês vão adorar o programa de hoje. Estou aqui com ela, que é empreendedora, empresária, a doutora Janete Vaz, sócia fundadora do Grupo de Laboratório Sabin. Doutora Janete, que alegria recebê-la aqui no Humana Ideia. Alegria é minha, Fernando. Há muito tempo a gente está falando desse momento, verdade. Né? E aconteceu. Eu sei que a sua agenda é corrida, né? Aliás, a gente falava aqui nos bastidores. Gente, a doutora Janete não para. Acompanha ela nas redes sociais dela para vocês verem. É para um lado e para o outro. E eu acho tão bonito, doutora. Por isso que eu fiz insistir para que a senhora pudesse vir aqui. E deu certo, né? Casou a agenda, né? A doutora tem uma agenda aqui na região de Campinas. Mas eu queria muito, né? Porque você, desde que eu a conheci há 4 anos atrás, a gente esteve junto num fórum de mulheres lá em Portugal, em Lisboa, pela CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E eu pude ouvir a sua fala. E eu fiquei super encantado, assim, porque não é uma... A sua trajetória é lógico, né? Se a gente fosse falar sobre isso, tem muita intensidade, né? Você criou talvez um dos maiores grupos, né, com uma sócia da área de saúde e laboratórios aí, que é o Sabin. Mas a sua historicidade social que me chamou a atenção. Então, assim, quando você fala sobre as suas causas, não só sociais, mas também motivar mulheres para empreender, aquilo eu achei que tem uma significante tão humanizante. Como é que tem sido isso? Essa sua trajetória de influenciar mulheres, porque essa masculinidade tóxica, né, esse patriarcado, onde as mulheres não podem, e você vem quebrando isso durante toda a sua vida, né? Como é que tem sido isso? Bom, primeiro vamos fazer uma reflexão do estar ali. Sim. Estar ali em Portugal, Sim. representando o Brasil com um exemplo de uma empresa que começou com 3 funcionários. Falando para mulheres de países de língua portuguesa. Verdade. Eu com toda sinceridade, aquilo para mim foi um patamar a mais, porque você construiu o quê para chegar a esse ponto de ser inspiração e modelo para outros, Sim. né? E ali eu fiquei muito orgulhosa mesmo, de mostrar que é possível sim, né? Que é possível, independente do gênero. Eu gosto de falar que o gênero não tem sexo, né? Sim, não é limitante para nada, não, né? Não, Sim. você pode ser homem ou mulher e ser empreendedor, né? Sim, então, perfeito. o empreendedorismo não tem gênero. Essa é a minha Perfeito. frase que eu gosto de falar, que é possível para É uma homens ação humana, né? e para mulheres. Agora, você fala de transitar, de sim. chegar até lá, aí eu preciso de falar um pouco para trás, né? De minha origem. Sim. Né? De minha origem, de onde que eu vim. Ai, que ótimo. Eu nasci na fazenda, morei em fazenda por 10 anos. E o que eu aprendi, ele veio dos exemplos da terra, dos exemplos de pai e mãe que tiveram que lutar muito, né, para conseguirem vencer. Meu pai sempre foi o meu guru mesmo. Papai tinha 2º ano primário, ensinou matemática e física para os 6 filhos até todos passarem no vestibular. Que fantástico. Ele falava que a sua palavra vale mais do que a sua assinatura. Sim. Sim. E ele era um exemplo de pessoa, de ser humano, de honestidade, de ética, de garra. Ele acordava 5 horas da manhã e ia trabalhar. Então, ele ensinava aos filhos durante o processo. Eu falo que ele nunca tirou o filho de perto para fazer negócio, para vender boi, para nada. Pelo contrário, levava junto, né? Então, a gente aprendeu, de fato, com essa pessoa que tinha 2º ano primário. O gerente de banco tinha 3 gerentes de banco segurando o caixão e diz que quem ensinou os planos, o fundamento da Zélia Cardoso de Mello foi meu pai. Olha, que então impressionante. ele era uma pessoa que literalmente ele ensinava fazendo e ele era muito generoso ao ensinar. E a mamãe, eu falo que o Instituto Sabin tem o DNA da mamãe, porque ela era cuidadora, zelosa, mamãe muito vaidosa, né? Ela tomava banho todos os dias na fazenda, passava perfume, passava o Nivea, o creme Nivea alemão,
E a pele da mamãe, 60 Pêssego. anos, ela não tinha rugas. Que coisa linda. Então eu aprendi dela, eu herdei dela. Este é o DNA do Instituto SEIB, do cuidar, do zelar. Sim, sim. Ela era a mais velha de 8 irmãos e a mãe dela faleceu no parto do 8º. Então ela literalmente, mamãe cuidou de 8 filhos, de 8 Olha, que irmãos como se impressionante. fossem filhos. Né? Então, isso é o Instituto SEIB. Né? O Instituto cresceu, mas ele começou assim mesmo. Ele começou fazendo trabalho em creche, cuidando Sim. daquelas crianças. E eu falo que o Instituto também ajudou muito na credibilidade da empresa, porque o cliente enxerga quem é a organização pelo que ela faz. Sim. Não é pelo que ela tem, é pelo que Perfeito, ela é. Né? lógico. Pelo que ela Seus valores, né? Pelo que ela constrói, pela forma como ela atende, Sim. pela parte humana dela. E não são paredes que fazem isso, Não, né? de Não forma é uma alguma. linda estrutura de uma organização que faz isso. Faz Sim. isso são as pessoas que trabalham ali. Ah, que bonito São as isso. pessoas que amam historicidade, o que não? faz, né? Sim. É isso que eu tenho falado muito aqui no Uma Ideia, doutora Janete, porque as empresas, elas têm uma muito assim, talvez um pouco, hoje está melhor, talvez num estudo de ciências sociais, talvez você esteja melhor, mas a empresa tem que viver no meio e não do meio, né? E você ela pertence, exatamente, ela pertence àquilo, né? E o Instituto, ele veio para isso. Eu falo Sim. que ele veio para devolver para a comunidade, né? A nossa pergunta era essa, né? Perfeito. O que eu quero devolver de tudo que eu estou ganhando da comunidade? Ai, que bonito Isto é importante, Lógico. né? Isso é importante também para o colaborador que está ali. Não tenha Ele dúvida. também precisa pertencer, ele precisa de entender que quem faz é ele. Sim. A gente tem lindas histórias de gente que Eu depois imagino, o funcionário imagino. parou de ir e o filho continuou. Olha, né, gerações. de gente que construiu creche lá na sua Sim. cidade satélite ali em Brasília. Ele construiu uma creche com o nome do SEIB. Ah, Então, que assim, coisa a gente, fantástica. a gente tem muitas histórias. Isso que é fazem humanizante, isso. né? Eu até vinha fazendo uma reflexão com alguns convidados, porque aqui o Uma Ideia, a gente tem falado muito sobre feminismo, empoderamento feminino, as mulheres tendo uma inclusão que é o lugar de direito delas, né? Porque o patriarcado, ele limitou isso muito. Limitou. Eu imagino você, com a sua sócia, isso há décadas atrás, né, entrando num mercado como esse, que era todo masculinizado. E esse dia eu vi uma fala sua que eu gostei demais. As mulheres, elas têm que estar na roda de conversa, falando de tributos, falando de economia. Eu não percebia que existia essa diferença. Olha, impressionante, né? Eu não percebia, É, porque aí sim. volto lá na minha avó. Minha avó Perfeito. vendeu a Avon até 80 anos de idade. As minhas tias eram mantenedoras Uhum. e todos os netos da minha avó têm curso superior. Olha, Então, que fantástico. homens e mulheres trabalhavam igualmente. Então, Sim. quando eu e Sandra construímos o SEIB, nós íamos ali Uhum. para discussão, porque todo o convênio era licitação. E nós participávamos da licitação Ah, que fantástico. com os laboratórios dos homens. Fantástico. Doutora Janete, vamos criar uma expectativa. A gente vai para um rápido intervalo. Nessa conversa boa com a doutora Janete, gente, ela que é sócia fundadora e presidente do Conselho de Administração do Grupo SEIB. Que alegria, o humano fazendo a diferença. Aqui Uma Ideia, volta já. Humana Ideia. Voltamos já. Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Uma Ideia, o humano fazendo a diferença, aqui na tela da Band+. E hoje essa conversa boa, agradável, oportuna, com doutora Janete Vaz, ela que é fundadora, sócia fundadora, né, do Grupo de Laboratório SEIB, uma grande empreendedora. Doutora, eu sei que a gente falava no bloco anterior, para quem tá ligando na televisão agora, né, acompanhando a gente aqui, mas a gente falava sobre a sua trajetória, a sua origem. Eu acho tão bonito isso, porque a primeira coisa, eu nem perguntei, mas a senhora já colocou assim pra mim, ó, Fernando, vamos voltar, quem eu sou? A minha história, a minha origem, porque tem muita gente que esquece de onde veio, né? E quem não sabe, não lembra de onde veio, nunca vai saber para onde vai. É. Então, a sua origem, tudo que você falou do seu pai, eu achei tão bonito, porque eu falo muito da minha avó, e as pessoas até, o Fernando vai falar da avó dele de novo. Porque a minha avó, toda a minha filosofia, a minha poesia, tem a minha avó no meio. A minha avó mal sabia ler, mal sabia escrever. A minha avó já não está mais neste tempo, mas ela continua no meu tempo, doutora Janete. Porque tem coisas que no mundo adulto, eu hoje com 47 anos, ainda paro para tomar alguma decisão, eu lembro da minha avó. A gentileza dela, o jeito dela falar. Fernândia, nem meu nome correto ela sabia pronunciar, mas com leveza, sabe? O bença mãe, bença pai, com licença, obrigado, por favor. Tudo está
tá dentro de mim, da minha historicidade. E quando você falou isso, eu fiquei muito emocionado, né? Porque tudo que você construiu, você nunca perdeu essa noção de origem, né, doutora? E a gente traz para dentro da empresa, Fernando, isso aí eu falo também que todos os benefícios, por exemplo, que o SEIB começou a fazer pelos colaboradores, eu aprendi com meu pai. Nós fizemos os 8 P's da governança do professor Rossetti. Né? Quando em 2013, o SEIB, na história do SEIB ali, nós começamos em 84, os 15 primeiros anos muito difíceis, mas construímos uma base sólida de valores. E a partir de 2010 fizemos um plano estratégico de crescimento. Neste plano estratégico de crescimento, nós escolhemos a expansão pelo país. Daquela unidade de 90 metros, nós passamos 2 anos fazendo um planejamento estratégico. 2012, começamos a expansão. Hoje são 350 unidades, mais de 7 mil colaboradores. Os números são significativos. 78 cidades. Sim. Então, tudo isso aí... 78 cidades? 78 cidades. Tudo isso aí, ele veio porque existia um planejamento, porque existia uma necessidade. Houve um grande desafio que era levar essa mesma cultura humanizada, essa mesma cultura de felicidade, essa mesma cultura de benefício, o Instituto SEIB entrando em todos estes lugares. Então, tudo isso foi muito bem orientado e ele chegou, né? Eu fui agora no Piauí, a última que eu fui, que eu ainda não conhecia, eu cheguei no Piauí, eu achava que eu conhecia todo mundo, porque era o SEIB. Meu filho, quando foi em Manaus, ele estava a caminho de Miami, falou: mãe, me dê o nome e o telefone do líder aqui de Manaus, que eu vou passar 2 horas, eu quero conhecer. Aí do avião ele falou assim: mãe, eu achava que eu estava na unidade do Lago Sul de Brasília. Eu falei: Leandro, Rafael, a líder daí, ela saiu do Lago Sul. Então é um desafio que é possível. Você levar coisas boas, elas prosperam muito mais rápido. Quando você ensina aquilo que você faz de bem, as pessoas multiplicam aquilo. E aí a gente entra numa pauta que eu acho que é muito importante, que são os valores da empresa. Então, assim, são os seus valores. Né? Quais são os valores que você transmite para a sua organização? Nos 8 P's da governança do professor Rossetti, ele nos pediu para falar de princípios. E eu achei bom, porque o SEIB tem 18 anos que a gente ganha melhores empresas para trabalhar, e eu achava que ele ia pedir para falar de pessoas, e ele pediu para falar de princípios. Quando nós mergulhamos no estudo do professor Rossetti, foi que eu entendi que tudo que a gente fazia não era aprendizado com os diversos gurus e com os mais de... Teve um livro, quando eu estava fazendo minha pós-graduação, eu li 70 livros. E eu falo que aqueles 70 livros ali, aquilo tudo de conteúdo que a gente traz, ele não traz a essência que você traz do seu pai, da sua mãe, do seu avô e da sua avó. E ali a gente descobriu esses valores, que é a cultura do empresarial, né? Os valores empresariais, os valores é tão simples, né, doutora? Simples. Não simplista, mas simples no sentido de que... Fácil. Exatamente. Você sabe que simplicidade está nos nossos valores e veio por causa disso. Eu fui fazer... Depois eu termino aqui, mas são 4 valores. Valores espirituais e valores familiares. Familiares, eu contextualizei toda a história do meu pai. Espirituais, nós somos de religiões diferentes, mas nós falamos de Deus com muita tranquilidade. A gente fala de amor, a gente fala de servir, a gente fala de gratidão, a gente fala de honestidade, responsabilidade, a gente fala de bom senso. Então, isso tudo faz parte do dia a dia, das decisões do dia a dia que todo líder precisa de ter. Ele precisa de entender quais são os valores que essa empresa tem, que ele não pode extrapolar, né? Mas falando de simplicidade, que faz parte dos nossos valores ali, eu fui fazer uma palestra em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, quando a Denise assumiu a presidência. Ela queria fazer uma nova... Ela queria levar a sustentabilidade para aqueles 5 hospitais que eram dependentes financeiramente. Ela foi a primeira mulher presidente, né? Ela foi a primeira mulher presidente. E ela queria levar a sustentabilidade para eles serem independentes. E chamou todos os diretores, eu fiz a palestra, a primeira pergunta veio do diretor de tecnologia. Ele falou: doutora Janete, como é que a senhora conseguiu transformar a complexidade da saúde na simplicidade da gestão? E essa simplicidade... Que pergunta, não?
Perfeita, perfeita. É a característica do goiano e do mineiro. Eu falei assim, a Sandra é mineira. Eu, goiana, a característica de goiano e mineiro é a simplicidade. verdade, sim, né? perfeito. A gente vê isso dentro da cultura do mineiro, da fantástico cultura. isso, sim. E aí foi para os nossos valores ali, foi que a gente foi entender que nós somos assim. Sim. Né? Por mais que a gente traga médicos, por mais que a gente tenha especialista dentro da empresa, Sim, lógico. a simplicidade é que faz com que todos entendam que todos são iguais e Que que a maravilhoso. participação de Sim. um médico especialista ou do motorista que faz o transporte é a mesma O na espaço qualidade. comum é de todos, né? É de todos. Não, é perfeito. E ele merece a mesma coisa. Uma vez no planejamento estratégico em 2018, chama Construtores do Futuro. E eu fui para almoçar com eles. Quando eu cheguei lá, uma mesa era liderada por um motorista e a outra mesa que era legal, liderada por que um legal. médico. Isso é alteridade no seu estado mais puro, né? Todos participam Perfeito. desta mesma obra. E quando isso acontece, né, doutora, eu imagino, porque eu já acompanhei isso, já vi algumas matérias, vocês ganham muitos anos, né, aquele prêmio. 18 Tem uma anos. entidade internacional, agora não me fugiu o nome. Great Place to Work. Que vocês são eleitas uma das melhores, a melhor Pra empresa para se mulher trabalhar. também, para mulher Para trabalhar. mulher, 70% E do também quadro é hoje, mulher, né? Hoje tem o negócio 360 graus, onde ela analisa todo o contexto da organização, porque não adianta só você falar em financeiro. Né? Eu falei que a mulher precisa de entender de tributo, Lógico. precisa. Ela precisa de entender da parte de exatas, ela precisa Sim. de entender de tecnologia, mas ela precisa de ser humana, porque para você perfeito. ter tudo isso Sim. aí, Senão isso se esvazia, né? nada tem verdade. significado se você não levar para eles como manusear todo este equipamento e Maravilhoso. tudo que você tem dentro da Então organização. nós vamos continuar essa conversa para falar sobre os desafios do empreendedorismo da mulher. Tá. Aqui no Humana Ideia com a doutora Janete Vaz. Não saiam daí. Humana Ideia, volta já. Humana Ideia. Voltamos já. Humana Ideia com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humana Ideia. O humano faz a diferença aqui na tela da Band Mais. Nessa conversa boa, oportuna, necessária com a doutora Janete Vaz, gente, sócia fundadora do Grupo Seibe. Uma conversa sobre... Então, eu tô aqui tentando compilar o que nós já falamos nos 2 blocos anteriores. Porque você falou da sua história, falou dos valores, né, que você carregou para o seu grupo empresarial, que até hoje você transformou isso numa significante social muito importante, motivando mulheres a ocupar os seus espaços de direitos, né? Mas nós falamos de compaixão, alteridade, solidariedade. É tão bonito isso, quando a gente consegue, institucionalmente, isso às vezes é tão bonito no papel, né, doutora? Mas quando se torna um organismo vivo, que as pessoas elas se sentem pertencentes àquilo, aquilo tudo faz muita diferença, né? E eu vi agora que você está numa agenda muito intensa, né, de falar sobre empreendedorismo feminino, Isso. reunindo mulheres. Você agora é coordenadora, né, da Câmara de Mulheres, né? CNC. Do CNC, voltado do comércio, né? Comércio e serviço. Como é que tem sido esse trabalho? Qual o maior desafio para falar hoje para a mulher ser empreendedora? Eu falo que eu falo pelo exemplo, Sim. né? Porque não é falando que você vai convencer as pessoas, é mostrando que é possível, Sim. né? Quando eu falo que eu cheguei em Brasília com um diploma e um sonho, eu não recebi herança. E ninguém me deu uma herança. Eu tive foi muita coragem. A única coisa que eu sabia é que se eu errasse, meu pai não me deixaria passar vergonha. Sim. Mas não é fácil você começar de um sonho. E empreendedorismo é isso. A gente fala de empreendedorismo feminino porque eu acho que a única forma que a mulher tem para sair de qualquer dor, de qualquer ciclo Perfeito, vicioso sim. que ela esteja passando, de qualquer violência que ela esteja Perfeito. passando, ela só vai conseguir ter coragem e segurança para fazer se ela tiver autonomia financeira. Não tenha dúvida. Se ela tiver liberdade financeira, ela tem poder de decisão. Sim. Enquanto ela não tiver liberdade financeira, ela vai ficar nessa dependência que vai prejudicar a sua vida. Sim, sim. Então, a gente tem falado muito isso, mas nós falamos também de oportunidades para mulheres que já estão lá. Perfeito. Né? Rodas de E negócios, que querem chegar né? no topo, por exemplo. Sim, Né? sim. Ela quer construir a carreira, Sim. mas ela quer caminhos. Né? Ou ela está numa faculdade, falo muito para estudantes também. Quando eu falo que eu cheguei com um diploma na mão, o que ele vai ter quando formar? O diploma. Aí eles inspiram no que nós construímos,
pela nossa juventude, pela nossa audácia, pela nossa Perfeito. coragem, pela forma como nós fomos atrás de inovação, 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 pela coragem de trazer tecnologia quando ninguém falava em tecnologia. Só para você ter uma ideia, quando nós trouxemos os primeiros equipamentos para dentro do SEIB, você poderia pensar, por exemplo, que iria demitir aquelas pessoas que estavam ali dentro. E não, nós levamos essas pessoas para um patamar maior, elas se transformaram em gestores, né? A gente teve isso ali em 2008, a gente já fazia isso ali quando nós trouxemos esteiras, quando nós trouxemos tecnologia. Então, é ter a mente aberta para receber o que está de bom aí à disposição. Ter a mente aberta para você entender que tenha humildade para pedir ajuda, né? Não tenha vergonha de pedir ajuda, porque tem muita gente disposta a te ajudar. E busque conhecimento. Não tenha né? dúvida. Busque conhecimento o tempo todo que você consegue chegar lá. Então, é isto que a gente tem falado para as mulheres. Eu falo muito de coragem, né? Coragem é o desejo nobre do coração, por isso que supera o medo. Ai, que lindo. Né? Vamos Então, repetir? Vamos repetir. É do Oscar Motomura. Coragem é o desejo nobre do coração, por isso que supera o medo. Mas eu tenho uma frase que eu gosto também. Tem uma frase que é de uma filósofa, empreendedora, sócia fundadora do SEIB, diz assim, são os sonhos que fazem a gente encontrar os caminhos e nos impulsionar. Tire o seu sonho da gaveta. Conhece ou não? Essa filósofa, doutora Janete Vaz. Em qualquer época da sua vida, você pode tirar sonho da gaveta. Porque com tanta né? gente com talento, né, doutora? Talento, habilidade, potencial, e muitas vezes guardados, né? Sem esperanças. Você sabe né? que eu fui falar em Roma, né? Eram 200 mulheres. Foi muito interessante, porque eu fiquei tão apaixonada vendo o embaixador falando do meu currículo. Eu nunca tinha visto ninguém fazendo aquela leitura de quem era a Janete. Eu fiquei assim, hoje ninguém está gravando isso. E quando eu terminei de contar a história do SEIB e que não pode ter medo, que você só vai conseguir alcançar os seus objetivos depois que você der passos, que não adianta falar se Deus me ajudar, se Deus me ajudar, se Deus me ajudar. Ele vai ajudar, mas você precisa de dar passos, né? Lógico. Eu falei, tire seu sonho da gaveta, porque em qualquer fase da sua vida, em qualquer idade da sua vida, você pode sonhar. Aí uma senhora levantou a mão, não tinha nem terminado. Ela falou assim, a senhora vai me fazer tirar o sonho da gaveta hoje. Eu tenho 56 anos e já tinha colocado tudo na gaveta. Olha, que fantástico. Eu falei, já ganhei meu dia. Doutora Janete, mas eu acho que esse é o trabalho que a gente tem que fazer, né? Você numa posição de negócio que tem colocado e tem um espaço, você tem direito à fala pelo espaço que você construiu. E por que não incentivar as pessoas também? Porque eu até escrevi isso sobre... Eu faço uma reflexão por dia nas minhas redes sociais e eu escrevi sobre essa ideia de sucesso. Pelo menos para mim, tá, doutora Janete? Essa falácia de sucesso encaminhado, rotulado, institucionalizado pelo mundo do ter. Alto cargo, alto salário, carrão do ano, mora numa casona. Mas esse ser vai se esvaziando. Porque tudo que ele tem é o que tem. E não é ruim ter, como eu falava com você aqui nos bastidores. O ter é bom, desde que ele não nos tenha. Mas o sucesso, não esse daquele primeiro 1 bilhão, aquela foto emblemática assim, na revista, né? Na capa da revista. Não é sobre isso que nós estamos falando. Não é o dinheiro que vai te dar prazer. É justamente os valores, é como as pessoas se percebem. E como a gente é capaz, né, de chegar lá. Porque esse famoso cheguei lá, ele é muito emblemático. O topo. É o topo. Porque é chegar lá e mudar essa lógica excludente, cruel, com muitas pessoas que têm tanto talento, né, doutora? Eu falei do Oscar Motomura, eu vou falar outra dele que eu gosto muito, que é muito importante. A vida é feita de fases, né? E você falou das fases. Então, nós temos ciclos na nossa vida que nós vamos construir. Verdade. A primeira fase é do aprender, né? Ou do estudar, do dedicar. A segunda fase é do trabalhar, é do ganhar dinheiro e o do construir, é o do fazer. E a terceira fase, que é a que eu faço agora, que é o do devolver. Ah, que lindo. Né? Devolver que lindo, o quê? Devolver o que aprendeu, devolver o ensinamento, devolver sobre a forma de inspiração, de experiência, de conselho. Então, esta é uma fase que também é tão importante quanto. Não tenha dúvida. Né? E até seja mais gostosa, né? Eu imagino. Nós estamos aqui para os segundos finais, doutora. Queria só deixar sua mensagem rápida aqui para as pessoas que estão nos assistindo, né? Pela sua gentileza, a sua generosidade. Eu encontrei lá em Portugal numa elegância, gente, porque a elegância não é um refinamento do mundo material.
A elegância é do trato, né? Da generosidade, da solidariedade. Queria que você deixasse aqui uma mensagem para as pessoas. É mais ou menos o que a gente está falando mesmo, né? Eu acho Sim. que tudo que você constrói não é fácil construir, né? Não é Sim. fácil você colocar cada tijolo na sua obra. Verdade. Ele requer muito sacrifício, né? Ele requer muito abrir mão, né? Sim, carregar Às muita vezes- carriola. Às vezes de deixar os filhos, às Sim. vezes de não ter quantidade de tempo suficiente para todos os pilares, mas não é isso que importa. O que importa é você ter equilíbrio, é você buscar fazer tudo com muito amor, é você devolver tudo que você recebeu. que lindo, né? doutora. Isso faz a diferença Muita na vida das diferença. Doutora, pessoas. obrigado, Agora, viu? tenha coragem. É verdade. E nunca pare de sonhar. Nunca pare disso aí. E não guarde, não, ou melhor, tire o seu sonho Tire seu sonho da gaveta. da gaveta. Doutora, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu queria ficar aqui horas, uma vigília aqui, pra gente refletir. Você tem tanta história boa, tanta energia, entusiasmo. Gente, é uma coisa inacreditável. Eu tô aqui do lado dela, na frente dela. E quando ela fala, eu sinto, porque impacta a vida da gente. Obrigada. Então, doutora, muito obrigado. Eu que agradeço, Você agradeço é a um ser todos. humano que faz a diferença. Por isso que o Seiba é esse grupo empresarial bem sucedido, porque sempre foi construído com sonhos, com bases, com crenças, sempre pensando no outro, na compaixão, na E solidariedade. ele cresceu mais do que nós. É verdade. Por isso, pessoal, ó, não vamos perder a esperança. Tire o seu sonho da gaveta para que a gente Seja possa sempre. feliz. E seja feliz. Para que a gente possa sempre esperançar dias melhores. Uma ideia, humano fazendo a diferença aqui na tela da Band, todo domingo às 8 horas da manhã. Espero você.